Na pequena e esquecida cidade de São Brás, as sombras dançavam sob a luz trêmula de um luar perplexo, onde o ar parecia saturado de um silêncio sinistro e profundo. O ambiente era uma fusão de umidade e odor de terra molhada, misturado com o leve zumbido de insetos que já há muito desistiram de cantar. Através das janelas empoeiradas de casas abandonadas, vislumbravam-se formas indistintas, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em uma dança macabra, revelando uma realidade sutilmente errada. Os moradores, se é que ainda podiam ser chamados assim, passeavam como sombras, e seus olhares vazios pareciam carregar os ecos de algo muito além do entendimento humano, como se uma estranha influência estivesse clamando por atenção nas profundezas daquela cidade decadente. E foi em uma noite em que a lua parecia mais próxima do que o usual, que Marco, um dos poucos ainda reticentes em deixar São Brás, começou a notar pequenas anomalias. Primeiro, os sons. Um lamento distante, um eco profundo que o fazia estremecer. Então as luzes piscando e falhando em intervalos inquietantes, quase como se discutissem entre si, trocando segredos inaudíveis. Depois, as árvores ao redor tornaram-se mais retorcidas, suas formas agora sugerindo a presença de olhos espreitando do avesso da realidade. E ele se perguntava se era apenas sua mente pregando peças, ou se algo de verdade o observava pelas frestas de sua vida cotidiana. Empurrado pela crescente sensação de ser observado, Marco começou a desconfiar dos habitantes da cidade, uma desconfiança que rapidamente se transformou em uma obsessão arrastante. Ele se pegava examinando cada movimento, cada sussurro. Era como se estivessem partilhando um conhecimento secreto, um código sutil que ele não conseguia decifrar. As conversas se tornaram murmúrios entre dentes cerrados, e em suas noites de insônia ele via sombras nas paredes, silhuetas que se contorciam e riam em um idioma que queimava em sua mente. O mundo com o qual ele se preocupava se esvaía para um precipício de desassossego, onde a linha entre sanidade e loucura se tornava indistinta. Finalmente, Marco se viu preso em uma teia de paranoias, alimentada por uma sensação inescapável de que, dentro de cada um que cruzava seu caminho, havia uma verdade obscura, um fragmento de um ser cósmico que sustentava a essência distorcida da cidade. Na culminância dessa experiência inquietante, Marco decidiu investigar uma velha cabana na floresta, coberta por um manto de musgo e silêncios. Era um lugar dito ser amaldiçoado, onde ninguém se atrevia a entrar. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior onde o tempo parecia ter se congelado em uma eternidade. As paredes exalavam um cheiro familiar, mas nauseante, como se fossem madeiras apodrecidas por uma essência que não pertencia a este plano. E ali, em meio às sombras projetadas, algo se manifestou não como uma forma física, mas uma ideia, uma presença que ondulava e pulsava, enredando seu ser em uma rede de significados impossíveis e horrores que estiraram sua percepção até o limite. Era uma visão do verdadeiro vazio, um abismo que refletia sua própria insignificância, e com isso Marco viu. A cidade, os habitantes e ele mesmo eram apenas reflexos de algo muito maior e mais terrível. O retorno a São Brás não foi como ele esperava. O que restou era uma espécie de eco distorcido de uma vida que ele havia conhecido. A atmosfera estava mais carregada e os rostos. Os rostos eram as mesmas máscaras que usavam antes, mas agora, como se tivessem absorvido os fragmentos do que conheciam. Marco não conseguia mais discernir a linha entre o real e o fabricado, e as vozes em sua mente tornaram-se uma cacofonia de risos cruéis, sussurrando verdades que ele nunca poderia suportar. Ele sentiu em cada célula de seu corpo que a descoberta era apenas o início, que a verdade era uma obscura interseção de realidades que dançavam em sua mente, e que as sombras que o seguiam eram meramente emissários de uma verdade que o tornaria impossível retornar ao antigo eu. Quando finalmente a cidade adormeceu sob uma névoa espessa, Marco também percebeu que ele próprio começava a desaparecer dentro daquela névoa. Algo sussurrou em sua mente, uma pergunta sempre presente, um chamado. Será que havia algo além daquela luta entre a sanidade e o terror? Aos poucos, sua consciência se confundia como um fio de fumaça e a escuridão o absorvia, deixando apenas a dúvida no ar: esta história era uma fábula, ou a terrível verdade com a qual a humanidade estava destinada a conviver. Para você, leitor, qual é a linha entre a ficção e a realidade?